Primeiro livro, Macabeus, capítulo 2. O germe da resistência. Nessa ocasião, Matatias, filho de João e neto do sacerdote Simeão, da descendência de Joiaribe, saiu de Jerusalém para ir morar em Modim. Tinha 5 filhos: João, que tinha o apelido de Gade; Simão, conhecido por Taze; Judas, chamado de Macabeu; Eleazar, chamado de Aurã; e Jonatas, chamado de Afus. Vendo os absurdos que aconteciam em Judá e Jerusalém, Matatias disse: Infeliz de mim, para que fui nascer? Só para ver a desgraça do meu povo e da cidade santa? Para ficar aí sentado, enquanto ela vem sendo entregue nas mãos dos inimigos, enquanto o seu templo sagrado cai nas mãos de estrangeiros? Seu templo parece um homem desonrado. Os adornos magníficos que enfeitavam foram levados como saque. Suas crianças foram assassinadas nas praças e seus jovens foram mortos pela espada do inimigo. Qual foi a nação que não invadiu seus palácios e não tomou posse de seus despojos? Tudo o que servia de enfeite foi roubado, era livre e agora se tornou escravo. Vejam, nosso santuário, que era nossa beleza e nosso orgulho, está deserto, profanado pelos pagãos. Para que continuar vivendo? Matatias e seus filhos rasgaram as roupas, vestiram-se com pano de saco e fizeram um grande luto. Os funcionários do rei chegaram à cidade de Modim para fazer o povo mudar de religião e oferecer sacrifícios. Muitos israelitas aderiram a eles, porém Matatias e seus filhos ficaram do lado. Funcionários do rei disseram a Matatias: Você é personagem ilustre, homem importante nessa cidade, apoiado por filhos e parentes. Então saia na frente para cumprir as determinações do rei, conforme fizeram todas as nações, os cidadãos de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Assim você e seus filhos passarão a fazer parte dos amigos do rei e serão recompensados com prata, ouro e muitos presentes. Matatia respondeu em voz alta: Mesmo quando todas as nações que moram dentro dos domínios do rei obedecerem à sua ordem e abandonarem a religião dos seus antepassados para se conformarem com as determinações dele, eu, meus filhos e meus parentes continuaremos vivendo de acordo com a aliança dos nossos antepassados. Deus nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não, nós não vamos obedecer às ordens do rei. Não vamos nos desviar da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Foi só Matatias acabar de falar isso, um judeu tomou a frente diante de todos para oferecer o sacrifício no altar de Modim, seguindo as determinações do rei. Vendo isso, Matatias se indignou, tremeu de raiva e, no impulso da ira santa, avançou sobre o apostata e o matou sobre o altar. Imediatamente matou também o funcionário do rei, que obrigava o povo a oferecer o sacrifício, e demoliu o altar. Ele estava agindo por amor à lei, do mesmo modo como Finéias fez em Zambri, filho de Salu. Depois disso, Matatias saiu gritando pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser permanecer na aliança, que me acompanhe. Ele e seus filhos fugiram para as montanhas, abandonando cidade tudo o que possuíam. O sábado foi feito para o homem. Muitos que amavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí ficaram com seus filhos, mulheres e rebanhos, pois a perseguição contra eles aumentava. Denunciaram aos oficiais do rei e à guarnição estabelecida em Jerusalém, na cidade de Davi, que algumas pessoas tinham desobedecido às ordens do rei e descido para as cavernas do deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam em volta deles e se organizaram para atacá-los num dia de sábado. Tudo pronto. Lhes disseram: Agora chega, saiam daí, façam aquilo que o rei mandou, e a vida de vocês estará salva. Eles responderam: Não sairemos, não cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia de sábado. Então, aqueles começaram a atacá-los. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: Vamos morrer com a consciência limpa.
O céu e a terra são testemunha de que vocês nos estão matando injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram em um dia de sábado. E eles morreram com suas mulheres, crianças e rebanhos. Eram cerca de 1000 pessoas. Ao saber do caso, Matatias e seus companheiros choraram amargamente e comentavam entre si: se nós todos fizermos como os nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos por nossa vida e nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. E nesse mesmo dia, eles tomaram então esta decisão: lutaremos abertamente contra todo aquele que nos atacar em um dia de sábado. Assim, não morreremos todos, como nossos irmãos em seus esconderijos. A partir daí, uniu-se a eles o grupo dos assideus, que eram israelitas fortes, corajosos e fiéis à lei. Além disso, todos os que conseguiam escapar da desgraça se uniam a eles e reforçavam ainda mais o grupo. Desse modo, organizaram um exército e descarregaram sua fúria contra os pecadores e sua cólera contra os apostatas. Os restantes fugiram, buscando refúgio entre os pagãos. Depois disso, Matatias e seus companheiros fizeram incursões pelo país, derrubando os altares e circuncidando à força os meninos que encontravam sem circuncisão no território de Israel. Começaram a perseguir os soberbos e a campanha teve sucesso. Defenderam a lei diante da prepotência dos povos e reis, e não deram braços a torcer aos pecadores. A honra do homem depende de Deus. Quando foi chegando perto da morte, Matatias disse aos seus filhos: agora a insolência e o ultraje estão tendo muita força. É um tempo de destruição e ódio violento. Portanto, meus filhos, cuidem de cumprir a lei com zelo e deem suas vidas para defender a aliança de seus antepassados. Lembre-se de como agiram os antepassados no tempo de vocês. E vocês conseguirão honra sem par e fama para sempre. Abraão foi fiel na prova, e isso lhe foi considerado como justiça. José observou os mandamentos no tempo do perigo e chegou a ser dono do Egito. O nosso pai Finéias recebeu o encargo do sacerdócio permanente por causa de seu grande zelo. Josué tornou-se juiz de Israel por ter obedecido a palavra. Caleb recebeu uma terra em herança por ter dado testemunho diante da comunidade. Davi recebeu o trono de rei para sempre por causa da sua bondade. Elias foi arrebatado ao céu por causa do seu ardente zelo pela lei. Ananias, Azarias, Misael foram salvos da fornalha por causa da sua fé. Daniel ficou livre da boca dos leões por causa da sua inocência. E assim, repassando as gerações, vocês compreenderão que jamais fraquejam aqueles que esperam em Deus. Não temam as ameaças de um pecador, pois a glória dele se transformará em decreto e podridão. Hoje ele é exaltado, mas amanhã desaparecerá, voltará ao pó de onde veio, e seu projeto fracassará. Sejam fortes e se apeguem firmemente à lei, pois ela será a glória de vocês. Aí está Simeão, irmão de vocês. Eu sei que ele é homem equilibrado. Obedeçam sempre a ele, e ele será um pai para vocês. Judas Macabeu, homem corajoso, desde moço, será o comandante do exército de vocês e dirigirá a guerra contra os pagãos. Procurem reunir em torno de vocês todos os que praticam a lei, para vingar o povo. Faça os estrangeiros pagarem pelo mal que fizeram e observem sempre os mandamentos da lei. Depois, Matatias os abençoou e se reuniu com seus antepassados. Morreu no ano 146 e foi sepultado em Modim, no túmulo da sua família. Todo Israel lamentou muito a sua morte. Na família de Matatias nasce um movimento de resistência judaica. O sofrimento diante da tentativa de assassinar a alma do povo gera a revolta que alimenta a luta contra o dominador.
A observância do sábado era uma das marcas que identificavam o povo judeu. No pós-exílio, todavia, que adianta salvar a observância do sábado, quando por causa disso o povo todo pode ser destruído? A decisão do grupo de Matatias ecoará na palavra de Jesus: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. O testamento de Matatias mostra que a força para resistir ao dominador é alimentada por releitura da história. Aquele que tiveram um significado na história do povo foram pessoas que acreditaram no projeto de Deus e procuraram corajosamente colocá-la em prática. O homem não deve preocupar-se com a sua própria honra, porque Deus a concede a todos aqueles que com ele se comprometem.